Bom dia, graça e paz, amém? Nós estamos muito felizes de estarmos aqui esta manhã. Que bom que você veio, e eu tenho certeza que Deus não trouxe você aqui à toa, por acaso. Certamente Deus quer falar algo ao teu coração e ao meu coração. Então que estejamos de coração aberto para ouvir a palavra do Senhor esta manhã. Nós estamos na exposição do Evangelho segundo Marcos. Nós fizemos esse bloquinho de anotações. Quem desejar pode pegar com o pastor Fernando os bloquinhos. Está ali sentado aí na frente. Pode pegar os bloquinhos, você vai poder anotar o tema do sermão, quem pregou e as suas considerações. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, dos versos 29 ao 39. Estamos ainda no primeiro capítulo do Evangelho segundo Marcos, dos versos 29 ao 39, diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Palavras do Senhor. Amém? Amém. No capítulo 1 de Marcos, nós já vimos várias coisas a respeito do início do ministério de Jesus. Nós vimos já a pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, Jesus chamando os discípulos para seguirem-o. E no domingo passado nós vimos a pregação de Jesus na sinagoga, onde nós aprendemos que o ensino de Jesus era um ensino com autoridade, e todos se maravilharam da autoridade com que Jesus ensinava. Jesus expulsou um demônio na sinagoga, e aí nós entramos no texto em que nós lemos. Jesus sai da sinagoga com os discípulos. No mesmo dia em que ele havia expulsado o demônio, Jesus sai da sinagoga, entra na casa de Pedro. Sua sogra está doente, Jesus cura sua sogra. No mesmo dia, ao final da tarde, lhe trazem muitos doentes. Jesus cura todos aqueles doentes. Jesus expulsa vários demônios. E quando Jesus vai dormir, o texto final diz que de madrugada Jesus levanta, vai para o lugar deserto e ali ora. A multidão preocupada onde estava Jesus, os discípulos foram dizer ao mestre que todos o buscavam. E aí Jesus disse: vamos a outros lugares. Jesus então sai daquela região, vai para outros lugares, a fim de pregar também o evangelho ali. Então, amados, desde o texto da semana passada, da pregação com autoridade na sinagoga, até agora nós estamos no mesmo dia. Tudo isso aconteceu, segundo o relato de Marcos, foi no sábado, no mesmo dia. E o que nós podemos aprender sobre o texto que nós lemos? Meditando sobre esta palavra, eu resolvi chamar essa nossa reflexão de hoje, inspirados pelo ministério de Jesus.
inspirados pelo ministério de Jesus. Jesus é o nosso foco, Jesus é o nosso alvo. Aquilo que é prioridade para Jesus deve ser prioridade para mim e para você. Nós vemos aqui, desde a pregação da semana passada até o texto que nós lemos, basicamente um resumo das principais frentes do ministério de Jesus. E se Jesus dedicou tempo fazendo essas coisas, se para Jesus isto foi prioridade, para mim e para você, isso também deve ser prioridade. Nós vimos na semana passada com o pastor Fernando que Jesus dedicou 1/3 do ministério dele ao ensino. Se ensino para Jesus é importante, para mim e para você, o ensino deve ser importante. E nós vamos ver aqui, baseado nesse texto, quais foram as outras frentes do ministério de Jesus. Em primeiro lugar, eu queria dizer que Jesus me inspira a cura. Jesus me inspira a cura. E eu não quero dizer que Jesus me inspira a ser curado. Jesus me inspira a curar. Jesus me inspira a curar. Certamente a cura foi uma das frentes principais do ministério de Jesus. Principalmente no Evangelho de Marcos, conhecido por alguns como o Evangelho dos Milagres. Nós vemos Jesus fazendo. E desses milagres a maioria são curas. Jesus dedicou uma parte muito grande do ministério dele a curar. Curar fisicamente, curar no sentido de libertação, expulsando demônios. E quando eu digo que Jesus inspira a mim e a você para a cura, não é simplesmente no sentido físico da cura. É num sentido total, é um sentido de cura física também, mas cura da alma, cura das emoções, libertação. E Jesus convida a mim e a você para exercermos este ministério da cura. Tiago diz na sua carta que muito pode a oração do justo pela sua eficácia, dizendo que nós deveríamos orar pelos doentes, ungí-los com óleo, porque a oração do justo tem poder. Então eu e você devemos orar para a cura. E o que Jesus nos ensina neste episódio? Baseado na cura da sogra de Pedro e nas muitas outras curas. Em primeiro lugar, Jesus saía da sinagoga. As primeiras palavras: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão. Jesus estava na sinagoga, expulsou o demônio, então ele sai da sinagoga e entra em uma casa. O ministério de Jesus, amados, não ficou limitado às 4 paredes. Jesus sim dedicou tempo para pregar nas sinagogas, mas Jesus saiu da sinagoga e entrava numa casa, na casa de quem seria um dos discípulos mais próximos dele. Aqui estamos ainda no início do ministério. Pedro ainda teria uma longa caminhada com Jesus, mas Jesus vai à casa de Pedro. Isso já serve de um primeiro ensinamento para nós, porque assim como Jesus, eu e você somos convidados a sairmos do templo, a sairmos das paredes da igreja. Aqui deve ser um local de encontro, um local de alimento, um local de cura, creio, e a igreja deve ser um local de cura. Mas eu e você somos chamados a sairmos da igreja e entrar nas casas. E onde Jesus estava? Jesus estava na casa de Pedro, de alguém íntimo. E assim como Jesus entrou na casa de alguém próximo, nós podemos entender que a nossa casa talvez seja o nosso primeiro foco para exercer o ministério da cura. E eu pergunto, meu amado, minha amada, tem alguém na sua casa que necessite de cura? A sua família precisa ser curada? Ou será que a sua família já está plena? A minha família precisa de cura. Creio também que a sua família precise de cura. Talvez cura física, talvez cura emocional, cura espiritual.
E a nossa casa deve ser um dos primeiros ministérios que nós levamos a cura. E veja, amados, como Jesus tratou a cura da sogra de Pedro. Primeiro nós vemos que Jesus tomou-a pela mão, contato físico, olho no olho, compaixão. Eu queria dizer para você, nós não vamos ter cura em casa, aos berros, às brigas. Não vai haver cura no nosso lar, com ofensas, com falta de amor, com falta de compaixão. Mas de fato a cura virá nos nossos lares, quando assim como Jesus, nós passarmos a tomar a nossa família pelas mãos. Eu fico vendo, amados, quando Jesus curava, tamanha era a sua compaixão. Diversas vezes nós vemos que Jesus ficava profundamente compadecido de quem vinha lhe pedir ajuda. Quando Jesus olhava a multidão, como ovelhas que não tinham pastor, ficava profundamente compadecido. Jesus toma as pessoas pelas mãos. Assim, eu e você devemos tomar as pessoas pelas mãos. E tomar alguém próximo pelas mãos nem sempre é fácil. Porque nós temos uma carga de estresse, cansaço. Nós não conseguimos ser gentis o tempo inteiro. Nós não conseguimos agir com a compaixão de Jesus todo o tempo. Mas Jesus me inspira, sim, a levar cura para a minha casa, tomando as pessoas pela mão. Numa outra versão, não na que nós lemos, diz que Jesus tomou a sogra de Pedro pela mão e a levantou da cama. Então a febre cessou. Jesus a toma pela mão, levanta-a da cama e a febre cessa. Esse tipo de febre que a sogra de Pedro tinha, esta palavra que foi traduzida por febre, ela poderia ser uma expressão, ela estava pegando fogo, ela estava ardendo em febre. Certamente por si só ela não tinha condições de levantar da cama. Amados, pessoas próximas a mim e a você podem não ter força para levantar da cama. Você já teve a experiência, talvez, de passar ou de conviver com alguém que passou pela depressão? A pessoa simplesmente não tem força para levantar. Não adianta nós falarmos, vai, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que levantar, você tem que se mexer. Simplesmente não há forças. Só que o que Jesus faz, quando Jesus vê alguém que não tem forças para levantar por si só, Jesus levanta a pessoa. E o que eu e você somos inspirados a fazer, a tomar o nosso próximo pela mão, as pessoas que nós amamos pelas mãos, e levantar a pessoa, exortar a pessoa, encorajar a pessoa. Só que muitas vezes, quando talvez o seu filho vai mal na prova, você desce a lenha nele. Em vez de exortar, incentivar, vamos fazer melhor. Às vezes, quando o seu cônjuge fracassa no trabalho, vem palavras duras, palavras de ofensas, não vem palavras de incentivo, palavras de exortação, palavras de encorajamento. E Jesus nos inspira a levantar as pessoas e não deixá-las mais ao chão. Se nós tomarmos as pessoas que nós amamos pelas mãos e fizermos de tudo para levantá-las, vai haver cura em nosso lar, vai haver cura no nosso círculo de amigos. Jesus nos inspira a cura, e uma cura compassiva, uma cura com amor. Jesus nos inspira com uma cura olho no olho. E isso traz resultados, amados. Porque o texto diz que depois que ela foi curada, ela passou a servi-los. Depois que ela foi curada, ela passou a servi-los. Quando nós exercemos o ministério de cura, nós ganhamos servos para Jesus. Porque é o poder de Jesus que opera a cura. É o poder de Jesus que faz o milagre.
E isso traz resultados surpreendentes. Talvez depois de uma febre, depois de uma doença, nós ainda não podemos ter forças para levantar e fazer alguma coisa. Mas na cura de Jesus, a febre passou e ela imediatamente começou a agir, a servi-los. A mudança foi vista de imediato. E uma transformação de imediato no nosso lar pode acontecer quando nós levamos a cura de Jesus até a nossa casa. E um outro ponto é que toda a cidade se ajuntou à porta daquela casa. Toda a cidade. Amados, creio que o nosso lar precise de cura, mas a nossa cidade também precisa de cura. Queridos, a nossa sociedade está doente. Moral corrompida, valores invertidos. Casamento está perdendo seu significado. Minha esposa trabalha com adolescentes. É incrível o quanto nós vemos a falta do papel dos pais hoje em dia na criação das crianças e dos adolescentes. Adolescentes de 14 anos, 15 anos completamente largados, esquecidos. O tablet faz o papel da educação, o celular faz o papel dos pais na educação. A nossa sociedade está doente, queridos. E agora eu pergunto, quem você acha que Jesus quer usar para curar a nossa sociedade? A resposta sou eu e você. Nós somos chamados a curar a nossa cidade. Nós somos chamados para ser sal e luz onde estivermos. Se não nós, quem curará essa cidade, queridos? Jesus disse lá no final do Evangelho de João: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Recebam o Espírito Santo. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Significa que a missão que o Pai me deu, eu estou passando a vocês. E vocês não estão sozinhos, porque eu estou deixando o meu Espírito Santo com vocês. Nós não paramos para pensar muito na grande comissão. Segundo o relato de João, nós conhecemos mais as versões de Mateus e Marcos, mas é muito interessante o que João fala da grande comissão. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Recebam o Espírito Santo. Nós não dependemos das nossas próprias forças para ser instrumentos de cura na nossa casa e na nossa sociedade. Amados, se eu e você abraçarmos esse ministério de Jesus, a partir daqui, a partir do nosso lar, nós começaremos a exercer cura na nossa cidade. Estava lendo um livro de ministério com a juventude, fiquei profundamente impactado com um testemunho. Na cidade, uma igreja grande, reconhecida, com um ministério bem robusto. E o pastor de jovens contou sobre a trajetória do evento de carnaval que eles faziam na cidade. E a juventude começou a se mobilizar, começando com algumas dezenas de jovens para fazer intervenções no carnaval. E isso aumentou para centenas de jovens e chegou à proporção de terem milhares de jovens fazendo intervenção no carnaval. Isso deu tanto certo, Deus abençoou, que eles começaram a fazer parte da programação oficial da cidade, do carnaval. Quando houve a troca do prefeito, o novo prefeito cancelou o carnaval oficial da cidade por conta do ministério de jovens que estava fazendo a intervenção na cidade. Cura na cidade, através da igreja. Programação oficial cancelada, inspirados
pela intervenção que uma igreja, que uma juventude estava fazendo. É possível, queridos, nós sermos instrumentos de cura para Sorocaba. Jesus me inspira ao ministério da cura. Cura na minha família, cura na minha casa, cura nos meus amigos, na minha vizinhança, cura na minha cidade. Essa missão é minha e é sua. Jesus nos inspira ao ministério da cura, mas Jesus também nos inspira ao ministério da oração. Jesus me inspira à oração. E o que é interessante para nós nesse texto é que depois de Jesus curar a sogra de Pedro, depois que Jesus curou uma multidão, depois Jesus foi orar. Depois Jesus foi orar. Amados, muitas vezes nós queremos orar e nos debruçar para o milagre acontecer, para algo sobrenatural acontecer. Mas aqui nós vemos que os milagres já haviam acontecido. O demônio da sinagoga já havia sido expulso. A sogra de Pedro já havia sido curada. As multidões já haviam sido libertas e curadas. Então Jesus foi orar. Parou para pensar? Que curioso. Por que Jesus foi orar depois? Eu gosto de uma expressão que eu aprendi esses dias, que oração é uma questão de sobrevivência. Oração é uma questão de sobrevivência. Ou nós oramos ou nós não sobreviveremos. Porque depois da energia que Jesus gastou em todos esses milagres, ele precisava recarregar as suas energias. Você já sentiu cansaço espiritual? Eu posso dizer que eu já senti cansaço espiritual. É um cansaço muito diferente de um cansaço físico ou de um estresse de trabalho. E em meio a esse cansaço espiritual, eu pude experimentar o que eu estou dizendo aos irmãos na prática, que oração é uma questão de sobrevivência. Porque muitas vezes, depois de uma grande conquista, depois de Deus ter operado grandes obras, depois de Deus ter feito o sobrenatural, ou nós recarregamos as nossas energias, ou nós estamos perdidos. Então não é simplesmente orar para o evento, orar para o milagre, orar para o culto, mas orar depois. E além de Jesus ter orado depois do milagre, depois da cura, Jesus foi de madrugada. Amados, oração é uma questão de disciplina. Você acha que Jesus não estava cansado? Depois de ter pregado na sinagoga, de ter que tomar conta de uma multidão, e gente cansa, vocês sabem que pessoas cansam. Jesus certamente estava cansado. Mas o texto diz que antes de amanhecer, quando ainda estava escuro, Jesus saiu de madrugada e foi orar. Amados, se nós dependermos de sentir vontade para orar, nós não vamos orar como devemos. Eu não devo orar porque eu sinto vontade de orar, queridos. Eu devo orar porque Jesus me inspira a oração. Havia alguém mais próximo ao Pai do que Jesus? Certamente não. Mas nós vemos diversas vezes que Jesus se retirava para orar. Se Jesus priorizava a oração, por que não eu e você vamos priorizar a oração? O que é prioridade para Jesus deve ser prioridade para nós. Disciplina. Ou nós tratamos oração e colocamos ela na nossa agenda, ou nós não vamos orar. Nós aprendemos isso, inclusive, no Instituto Sara. Os pastores devem colocar na agenda o horário de oração, senão a oração fica comprometida. Disciplina. Jesus, além de sair de madrugada, foi para um lugar deserto orar. Já parou para pensar quanto barulho nós temos no nosso dia a dia?
Quantas distrações nós temos, e hoje vivendo na era digital, na era da imagem, nós vemos tela em tudo quanto é lugar, o celular virou uma extensão do braço. Distrações, distrações e distrações. Nós precisamos, amados, dedicar tempo exclusivo à oração. Exclusivo à oração. Jesus nos ensinou, quando nós formos orar, que nós entremos no nosso quarto em secreto. E na realidade o quarto em secreto nada mais era do que uma despensa muito bem protegida, sem janelas. Lugar escuro, fechado, sem barulho, sem distrações. Para orarmos a sós com o Pai. Investindo tempo, sem pressa, sem distrações. Creio eu que eu e você devemos orar o tempo inteiro. O apóstolo Paulo nos inspira a orar sem cessar. Mas como que eu vou orar sem cessar? Uma vida de oração é orar sem cessar. É enquanto eu dirijo, eu estou orando. Enquanto eu tomo banho, eu estou orando. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou orando. Em todos os momentos eu estou orando. Isso é muito importante. Isso é orar sem cessar. Mas o tempo exclusivo é necessário. Não existe relacionamento sem investir tempo. Ou nós investimos tempo, ou nós não teremos um relacionamento. Isso vale para tudo. Eu jamais terei um relacionamento saudável com a minha esposa se eu não investir tempo com ela. Jamais terei um relacionamento saudável com a minha família, com os meus filhos, se eu não investir tempo com eles. Eu jamais terei um relacionamento com o Pai se eu não investir tempo com Ele. Você quer ter um relacionamento com Deus? Você quer ser um filho que está unido com o Pai, que ouve a voz do Pai? Você precisa investir tempo no relacionamento com o Pai. Jesus ficou orando, não se limitou a pouco tempo, mas investiu tempo no relacionamento. Jesus me inspira a oração. Se Jesus orou, se Jesus priorizou a oração, assim também eu devo priorizar a oração. Em terceiro e último lugar, Jesus me inspira a pregação. Jesus me inspira a pregação. E aí nós temos o tripé do ministério de Jesus: ensinar, curar e pregar. E a oração no meio disso tudo. A oração andando por esses ministérios, sempre fazendo parte em todos eles. Se para Jesus pregar foi prioridade, para mim e para você, pregar deve ser prioridade. Veja o que diz o texto. Jesus estava orando e os discípulos falaram: todos estão à procura do Senhor. Por que você acha que os discípulos estavam à procura de Jesus? Que a multidão, aliás, estava à procura de Jesus? Obviamente é porque ele tinha curado muita gente. Jesus havia curado diversas pessoas e a multidão estava à procura de Jesus para receber mais a cura de Jesus. Eu imagino a multidão desesperada quando viram que Jesus não estava mais na casa, e os discípulos desesperados à procura de Jesus. Onde está Jesus? Quando o acharam, falaram: mestre, a multidão te procura, todos te procuram. E Jesus disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue ali também. Jesus deixou claro com esta passagem que a missão dele não era apenas curar. A missão dele era deixar o Evangelho. Queridos, se as pessoas fossem curadas por Jesus e Jesus não tivesse pregado as boas novas, não tivesse pregado o arrependimento, não tivesse pregado a salvação, de nada teria adiantado. Os curados estariam mortos de qualquer jeito já. Mas o Evangelho ainda vive em mim e em você, e nunca terá fim. Por quê?
Porque Jesus pregou. Porque Jesus priorizou a pregação. E se Jesus prioriza a pregação, eu priorizo a pregação. Jesus diz: para isso que eu vim. Vamos a aldeias vizinhas para que eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus tinha convicção da missão dele. Foi para pregar que eu vim. E eu volto novamente ao texto da grande comissão de João. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Se eu vim para pregar, eu estou enviando vocês para pregar. Pregar o Evangelho. Talvez você possa pensar: mas Lucas, eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu sou engenheiro. Pregar não é exclusivo do pastor, queridos. Eu e você devemos pregar. Pregar nada mais é do que fazer discípulos. Pregar nada mais é do que fazer Jesus conhecido. Onde? Na minha família, em primeiro lugar. Começar na minha família. Depois, com os meus amigos, na minha vizinhança, no meu trabalho. Essa semana participei, junto com a equipe pastoral, de um treinamento de discipulado, aliás, de fazer discípulos através da liderança. O programa de John Maxwell, um líder mundialmente conhecido. E eu fiquei impressionado com uma ferramenta de discipulado através de liderança. Faz com que o nosso trabalho seja um campo extremamente frutífero para o evangelismo. Aproveitar as oportunidades. Paulo fala para Timóteo: pregue o evangelho, sendo o tempo oportuno ou não, não deixe de pregar o evangelho. Nós não podemos deixar de falar de Jesus para as pessoas. Nós não podemos deixar de falar do amor de Jesus para as pessoas. Nós não podemos deixar de dizer que Jesus é a única esperança deste mundo. E o texto diz que Jesus pregou nas sinagogas e em toda a Galileia. Veja o movimento de Jesus. Estava na sinagoga, sai da sinagoga, continua o ministério fora da sinagoga, depois volta para a sinagoga e continua o ministério em toda a Galileia. Nós devemos sair, amados. Nós devemos sair dessas paredes, sair do templo, voltar para a igreja e sair. Este movimento não é nos determos aqui dentro, mas não é excluirmos aqui. É vir, aprender, ser curado, ser ministrado, sair, passar aquilo que eu recebi, passar aquilo que eu me preenchi, falar de Jesus como eu aprendi aqui. É ir e vir. Quando Jesus diz lá em Mateus 28, ir de fazer discípulos, aquele verbo id no original não é o imperativo. Ele é como se fosse, não tem uma correlação exata em português, mas é como se fosse um gerúndio, indo, ou à medida em que você vai. Faça discípulos. O fazer discípulos, sim, é o imperativo. A ordem de Jesus é: faça discípulos. Isso é uma ordem, faça discípulos. Indo, à medida que você vai, por onde você passar. Onde você estiver, na sua casa, faça discípulos. No seu trabalho, faça discípulos. No seu condomínio, faça discípulos. Aqui na igreja, faça discípulos. Perceba que Jesus me deu a ordem de fazer discípulos. Então não significa que eu e você precisamos ir para algum lugar para fazer evangelismo. Não, é fazer onde nós estamos, onde nós vamos passar. Jesus me inspira, Jesus te inspira ao ministério de falar do evangelho para as pessoas, de fazer discípulos. Para encerrarmos, queridos, algumas perguntas para nós refletirmos. Inspirados por Jesus, a que Jesus me inspira hoje? Já parou para pensar? Visitando uma igreja, eles tinham um banner, uma propaganda que dizia: que Jesus inspire sua vida hoje. Gostei dessa frase.
Que Jesus inspire sua vida hoje. Segunda, terça, quarta. Talvez a gente tenha que deixar um post-it colocado no espelho do banheiro. Que Jesus inspire minha vida hoje. Se todos os dias de manhã, antes de sair de casa, nós pensarmos: a que Jesus está me inspirando hoje? Nós já vimos os ministérios: ensino, pregação, cura, oração, jejum, compaixão, ira. Jesus se irou também. Jesus denunciou o que precisava ser denunciado. Jesus nos inspira a fazer isso. A que Jesus está inspirando a sua vida hoje? O que foi prioridade para Jesus é prioridade para mim também? Ler os evangelhos é muito rico porque nós vemos no que Jesus investiu o tempo, no que Jesus gastou o tempo. E talvez eu e você vamos descobrir que muitas coisas que nós priorizamos, para Jesus não é prioridade. Muitas vezes eu e você priorizamos os bens materiais, o dinheiro, e Jesus diz para nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Talvez as nossas prioridades não estejam exatamente alinhadas com as prioridades de Jesus. E nós somos convidados a priorizar aquilo que Jesus prioriza. Jesus é o foco, Jesus é o alvo, Jesus deve nos inspirar. Para finalizar, como está meu engajamento nos ministérios de Jesus? No que nós aprendemos domingo passado e neste domingo? Como está meu engajamento no ensino? Como está meu engajamento na pregação? Como está meu engajamento na cura? Nós ouvimos vários pedidos de oração, vários relatos de pessoas doentes. Será que nós temos a proatividade de deixar: eu vou orar por você, porque Jesus me chamou ao ministério da cura? Como está o nosso engajamento nos ministérios de Jesus? Queridos, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos cumprir os ministérios de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Recebam o Espírito Santo para isso. Ele nos dê poder para priorizarmos e cumprirmos aquilo que Jesus priorizou no seu ministério. Amém?